A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Nós servimos um Deus tão maravilhoso e tão poderoso. Por isso Ele nos convida a meditar na palavra dEle, para nós o conhecer. O texto que nós estaremos meditando hoje, ele se encontra em Êxodo capítulo 8, do versículo 22 ao 23. É um texto onde que vai revelar quem é o nosso Deus a qual nós servimos. A palavra de Deus nos diz assim: E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Amados irmãos, esse texto ele vai nos falar a respeito do tempo onde Deus estava preparando Moisés e Arão para libertar o povo de Israel. Algo muito interessante nós podemos perceber neste texto, onde que o próprio Deus vai fazer uma separação entre o povo que é dele e o povo que é do Egito. E veja que a Bíblia vai nos relatar que o povo do Senhor tem um lugar específico, que é a terra de Gósen, dentro da terra do Egito. Isso já nos mostra grandes promessas de Deus. A terra de Gósen tem um simbolismo muito grande para o povo de Deus, pois é onde o povo de Deus ficava no meio do Egito, e Deus prometeu que as pragas que chegariam ao Egito não chegaria aos seus filhos, ao seu povo que estaria na terra de Gósen. O Egito, por muitas vezes na Bíblia Sagrada, vai representar o mundo. E isso nos ensina que Deus ele protege o seu povo ainda que ele esteja no mundo por um tempo. Por muitas vezes nós não entendemos o porquê teremos que suportar tantas provações, porque tantos apertos, porque tantas aflições, mas nós podemos ver que tem uma proteção de Deus sobre aqueles que são fiéis, aqueles que decidem servir a Jesus com verdade, aqueles que entregam a sua vida ao Pai. Eles têm uma proteção de Deus, eles têm um lugar em Deus para se proteger. Em João capítulo 17, versículo 15, Jesus diz assim: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Foi exatamente isso também que aconteceu nos dias de Moisés. Deus enviaria juízo sobre a terra do Egito, mas o povo fiel a Deus, o povo que estava mesmo diante de uma aflição, diante de uma perseguição, permanecia na terra de Gósen. Deus os livraria do mal. O juízo que viria sobre todo o Egito não viria sobre o povo de Deus. Isso é uma promessa para nós, meus amados irmãos, porque quantas vezes nós achamos que nós temos que suportar aquilo que o mundo suporta, mas a verdade é que há uma diferença entre o povo de Deus e o povo do mundo, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Sempre haverá uma diferença entre aqueles que estão em trevas e entre aqueles que servem a Jesus, aqueles que andam na luz. Deus ele tem compromisso com o seu povo. Ele não trata o seu povo da mesma maneira que ele trata o mundo. Veja que em Êxodo capítulo 8, versículo 23, Deus diz assim: Farei separação entre o meu povo e o teu povo. Há uma separação que o próprio Deus faz entre aqueles que servem a Ele e aqueles que não servem. Deus ele não trata da mesma forma. Deus ele protege o seu povo. Deus livra o seu povo do mal. É como Jesus orou em João 17,15. Pai, eu não vou pedir para que o Senhor tire eles do mundo, mas eu vou pedir para o Senhor que os livre do mal enquanto eles estejam no mundo. Enquanto nós estamos no mundo, nós iremos padecer por perseguição, nós iremos padecer por tantos problemas e aflições, mas em Cristo nós teremos paz. Jesus disse em João capítulo 16, no versículo 33, que no mundo nós teremos aflições, mas nós deveremos ter paz, porque Ele venceu o mundo e nós nele teremos a paz que nós precisamos para caminhar neste mundo. Toda a palavra de Deus trata que há uma diferença entre o povo de Deus e o povo do mundo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo inteiro jaz em trevas.
O mundo jaz o maligno e Deus nos resgatou dessas trevas. Ele nos tirou do mundo, Ele nos tirou das coisas malignas que estão aí neste mundo e nos trouxe para o seu reino maravilhoso de luz. Não há como mais ter comunhão entre luz e trevas. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que aqueles que desejam ser amigos do mundo são inimigos de Deus. Há uma escolha que todos nós devemos fazer. Se nós escolhermos a luz, se nós escolhermos um Deus, Ele vai nos tratar como filhos do Altíssimo. Ele nos tratará como filhos da luz. Porém, se nós escolhermos o mundo, se escolhermos viver uma vida de qualquer maneira na presença de Deus, com amizade com o mundo, fazendo tudo aquilo que o mundo deseja, nos entregando em aliança com o diabo, com certeza Deus irá nos tratar como seu inimigo. Hebreus capítulo 10, versículo 31 vai nos dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Há uma escolha que nós devemos fazer. Queremos estar debaixo da bênção e da proteção de Deus? Ou queremos estar no alcance da ira de Deus? Queremos ser alvo da ira de Deus? Se nós olharmos Êxodo capítulo 8, versículo 22 a 23, nós vamos ver que tem uma grande promessa de Deus a respeito daqueles que escolhem servir ao Senhor. Ainda que o juízo de Deus venha sobre a terra, o seu povo é poupado. Os juízos que caíram sobre o Egito não atingiram os israelitas. Em Ezequiel capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente se rebelando, então estenderei as minhas mãos contra ela, e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que tivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Veja que é uma promessa de Deus. Deus, ele faz uma ameaça contra as nações que se rebelam contra ele, mas também é uma promessa. Deus nos guardará, Deus nos esconderá debaixo do seu pavilhão, nós estaremos debaixo das asas do Senhor, nós estaremos seguros, não há nada que nós poderemos temer, porque a destra do Senhor nos protegerá. Por isso, meus amados, guarde essa palavra no seu coração, escolha servir ao Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Ele vai te guardar de todo mal. Ele vai livrar a sua casa. Ele vai livrar a sua família. Ele vai livrar você de onde você estiver. Por onde você passar, a mão dele estará te guardando. Ele te livrará do laço do inimigo. Não há peste perniciosa que chegará à sua tenda. Não há nada deste mundo que irá te tirar da presença do Senhor, porque você estará guardado nele. Deus guardará a sua alma. Deus guardará a sua saída, a sua entrada. Por onde você estiver, a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Porém, tudo o que você precisa fazer é permanecer fiel ao Senhor. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Tem uma palavra de Deus toda quarta-feira e todo sábado ao meio-dia ao teu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.